Vamos seguir falando com a nossa reportagem, porque essa expectativa de fim de ano, essa expectativa de carnaval, está movimentando também um outro setor que é o de turismo. E quem está tentando viajar de avião está sofrendo, porque está caro demais. Os preços que despencaram quando não havia procura, agora que a procura voltou, também foram lá para as alturas, né? Então, viajar de avião não está barato. Viajar de carro também não. Porque você tem que colocar na ponta do lápis o combustível, né? A gente nem precisa entrar nisso para não estragar o nosso dia. A gente tem também a questão da manutenção, dos outros custos que estão envolvidos numa viagem de carro. E aí, as pessoas estão começando a procurar mais também as viagens de ônibus, que muitas vezes tem um preço muito mais atrativo, né, do que você viajar de avião ou com o seu próprio carro. A Olivia Freitas é quem está com um levantamento a respeito disso em mãos e vai conversar com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Tudo bem, Olivia? Boa tarde para você. Oi, Ana, boa tarde. A gente está voltando aqui da rodoviária do Tietê, aqui em São Paulo, uma mais movimentada, né, aqui do Brasil, voltando com números atualizados da procura pelas viagens de ônibus, né, intermunicipais e interestaduais, principalmente interestaduais, nesse feriado, viu? Primeiro com os números aqui da rodoviária, que são números bastante relevantes. Só hoje, viu, no dia 2, são 45 mil passageiros esperados nessa volta de feriado, passando ali entre embarque e desembarque pela rodoviária do Tietê aqui em São Paulo. 135 ônibus extras, viu, Ana, foram colocados. Entre os principais destinos, a gente tem Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte, claro, interior do estado de São Paulo, assim como o litoral. Esses estados, como eu falei, já são um reflexo de uma mudança, Ana, que começa a acontecer nesse momento na procura por passagens. São as viagens de curta ou média duração, né, até 12 horas, que muita gente fazia de avião, mas agora começa a buscar as viagens de ônibus, por causa justamente do custo. Então, o setor espera transportar aí até o fim do ano, já contando com o feriado, né, agora de novembro, dia 15 tem mais um feriado, depois tem o dia 20 mais um feriado, já emendamos com as festas do fim do ano. Então, o setor espera transportar entre viagens interestaduais e intermunicipais de ônibus via rodoviárias por todo o Brasil, 3 milhões e 100 mil passageiros. Isso vai representar, se concretizar, um aumento de 14% em relação a 2019, né, que é o período pré-pandemia. E isso, claro, com a chegada desses passageiros, principalmente, que retomam nesse momento as viagens de turismo, mas estão trocando o aeroporto pela rodoviária. Para a gente ter uma ideia, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Transporte Terrestre e Passageiros, a ABRAT, esses passageiros, né, o turismo de lazer representava 30% das viagens de ônibus. Isso deve chegar a 55%, 60% até o final do ano, com o aumento da procura desse perfil de passageiros. Eu já encerro aqui, Ana, falando de alguns passageiros que a gente encontrou por lá. A Ana Saad, por exemplo, que está indo para o Rio de Janeiro, ela fez uma pesquisa no avião, né, para fazer esse trecho São Paulo-Rio de avião. Ela achou passagem por R$ 900 e de volta. Não cabia no orçamento, veio para o ônibus, onde ela conseguiu com desconto aí uma passagem por R$ 100. Então, essa é a movimentação que todo mundo começa a fazer. E as empresas de transporte rodoviário já esperam para o fim do ano, muitas delas, até dobrar a frota de ônibus na comparação com o ano passado, quando o movimento esteve muito fraco. Em uma dessas empresas, a empresa Santa Cruz, espera transportar 80% mais que no ano passado. Não, e com certeza, essa conta aí que você fez da Ana, né? Da Ana Saad, que você encontrou no Isso. terminal, Ana é Saidi, perdão. Saidi, é isso? Então, Isso. é um clássico, né? Porque a viagem Rio-São Paulo de carro é muito cara. De pedágio você vai gastar quase R$ 200. Combustível, dependendo aí do tanque de quem está nos ouvindo, é um tanque para fazer uma boa parte da estrada, mais um para completar para chegar no Rio, e mais um tanque e meio para voltar. É muito mais caro. De avião, quase R$ 1.000, e ônibus você pega um semileito aí por uns 100, R$ 120. Tendo um tempinho para investir na viagem, compensa bastante. Agora, Olivia, a preocupação aí em relação a esse valor está também atrelada com a procura, né? Foi igualzinho com as passagens aéreas, que caíram, o pessoal voltou a comprar, subiram as passagens. Só que além do aumento da procura, tem também o custo do combustível, o dólar, né? Que sempre complica, atinge a nossa vida em todas as esferas. No caso do ônibus, a gente está correndo esse risco também das viagens ficarem mais caras porque a procura está disparando? Ana, essa é uma possibilidade real,
mas, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Transporte Terrestre, né, a ABRAT, é preciso que as pessoas fiquem atentas à data, viu, para tentar essas passagens mais baratas, porque apesar da procura influenciar muito no preço, diferentemente do que acontece com o avião, por exemplo, que está muito sujeito ao preço do custo de uma maneira geral, ele é muito mais variável, as passagens de ônibus variam bem menos. Elas tendem a ter um preço mais fixo do que as passagens de avião, que entram naquele esquema do rotativo do valor, né? Quanto mais procura, o próprio sistema, ele já vai reajustando os valores de acordo com a demanda. Tanto que no avião, quando a gente faz a compra durante a madrugada, quando a procura é menor, a gente tende a encontrar preços mais baixos também. Os ônibus não têm essa mesma regra, não é tão dinâmico quanto no avião, mas o alerta é que, chegando muito próximo da viagem, a tendência é que as passagens fiquem mais caras por conta da procura e aí sim da chegada de ônibus extras, com custos adicionais, com mais equipes para prestar esse serviço, então isso acaba aumentando. A gente não deve ter, como acontece nos aviões, muitas vezes, triplicar o preço de uma passagem, não é dinâmico a esse ponto, mas há uma tendência de aumento. A associação diz, no entanto, que não deve ter um aumento tão grande quanto a gente está vendo nos outros setores, porque apesar dos ônibus rodarem no diesel, os valores ainda estão sendo absorvidos pelas empresas, porque o prejuízo foi tão grande no ano passado, em 2020, que eles não encontraram ainda esse ano margem para repasse dos valores para as passagens de ônibus. Então, quem está buscando nesse momento ainda encontra passagens com valores muito próximos dos meses anteriores, dos meses mais difíceis, onde a procura era menor. Mas o alerta é, quem vai viajar deve ficar atento às datas e comprar o quanto antes, porque as promoções ainda estão disponíveis. Lembrando que os guichês são abertos, né, para as vendas daquelas passagens para rodoviárias com cerca de 1 mês de antecedência, diferente do avião que a gente pode comprar, às vezes, com 6 meses, 4 meses antes um bilhete. Na questão do ônibus, é 1 mês antes, então as pessoas devem ficar atentas para evitar essa alta, que pode acontecer, mas ela não segue, segundo a associação, o mesmo patamar do aumento de uma viagem de avião. Tomara que não, porque é a possibilidade que sobra pra gente, né? Pra quem quer fazer uma viagem e não tá com tanta grana assim, e a gente sabe que é a maioria. É Olivia, isso, Ana. obrigada, viu, pela sua participação. Bom trabalho, boa pauta pra você hoje. Valeu, tchau, pessoal, valeu.